E a gente está também querendo alcançar a Europa para Jesus, né? Porque a Europa também precisa do Senhor. E a Albânia também é um país, né? Como bem alguns sabem, até 1990 ela já era um país comunista e bem recente, né, gente? Saiu um país comunista agora, ficou um país fechado. E a Albânia, juntamente com outro país, eu não lembro agora, é um dos países mais pobres da Europa. Tem países pobres na Europa, tá vendo, igreja? Tem países pobres lá. Mas o comunismo caiu, graças a Deus, né? A cortina de ferro que tinha, que separava o capitalismo com o comunismo, já não existe mais naquele lugar. Mas é um país que precisa do Senhor. E em nome de Jesus, se der tudo certo, estaremos lá também em junho, ficando 20 dias lá. Já também passamos pela Argentina, Bolívia, e fizemos alguns trabalhos missionários para a glória do Senhor Jesus. Como ela falou, eu trabalho também com uma agência missionária lá na Missão Antioquia. Alguém já ouviu falar sobre a Missão Antioquia? Alguém já foi? Eu convido a igreja a estar lá em São Paulo. É uma agência missionária que ano que vem vai fazer 50 anos. Tem uma conferência para os jovens, meninos, não tem noção como é maravilhoso, para os adultos. E é de lá que esses missionários que a gente ajuda se preparam para estar no campo. Olha, irmãos, quando a gente tem um ouvido, quer dizer, Senhor, me dá um ouvido sensível para cumprir e completar essa missão. Eu acho que o tema é mais ou menos isso. Senhor, completa a minha missão. É o tema da Antioquia. Deus faz. E Ele pode te dar até um povo muçulmano. Ai, mamila, não é para mim, mas é para alguém. Por que não? Né? Eu lembro, a gente estava agora recentemente na Jocum e um testemunho que nos chamou a atenção. Eu vou entrar na palavra, irmão, porque a palavra é mais importante, tá? E um irmão falou assim, meu chamado é o sul do Sudão. Então, mas como eu não tenho nem dinheiro, eu precisava de 1.500 na época e eu precisava da passagem, do passaporte. E aí o Senhor falou com ele, vai para o aeroporto. E aí o bichinho foi lá para o aeroporto. E entregaram para ele um envelope. E quando abriu o envelope, Senhor, R$1.500. Mas, Senhor, agora falta o quê? O passaporte. Aí o Senhor falou com ele, vai pro banheiro. Pro banheiro, Senhor? Vai pro banheiro. Foi ele lá pro banheiro. E ficou lá esperando. Falou, Senhor, eu estou no banheiro. E aí ele resolveu sair do banheiro. Agora é para quem crê o que eu vou falar. Quando ele saiu do banheiro, onde ele estava? No sul do Sudão. Ele precisava ficar um tempo naquele período e voltou. Mas isso é para quem crê, pastor, não estou falando que heresia, tá? Deus é assim, Ele faz. Quando Ele quer, Ele faz. Quando o seu coração está disposto, não há dinheiro, não há tempo, não há distância, que o Senhor venha fazer e trabalhar nas nossas vidas, amém? Irmãos, também quero começar pedindo perdão a vocês, porque eu sei que eu falo um pouco rápido, e às vezes quando eu falo devagar, eu gaguejo. Então eu vou fazer que os irmãos pequem menos na hora de me julgar. Se eu acelerar, peço perdão. E se eu falar devagarzinho, eu vou gaguejar, tá bom? E eu também, eu faço muitas anotações, porque eu escrevi o que eu quero transmitir para a igreja e eu posso me perder e me desvincular. Então, pode ser que eu venha toda hora pegar aqui o recurso da palavra e eu peço aos irmãos que orem por mim e me amem, amém? Então eu vou convidar os irmãos que se coloquem de pé, vamos abrir a palavra de Deus. O tema que foi nos proposto se encontra em João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo bem conhecido, é a maior promessa da nova aliança, né? Do Testamento, se encontra em João 3,16. É o versículo mais lido, é o versículo mais conhecido e é o resumo do Evangelho. Como diz Martinho Lutero, ele é o mini Evangelho. Tudo se resume em João 3,16. Mas eu gostaria de convidar a igreja para nós começarmos no capítulo 1, tá? No capítulo 3, versículo 1. Para quê, irmã? Porque é bom a gente entender o texto, o contexto, onde se localiza, como é que foi que aconteceu esse diálogo, com quem Jesus estava falando. Isso vai nos dar um norte melhor. Amém, igreja? Eu vou ler, né, a minha versão é Almeida. Então vamos lá. Diz assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso?
acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém, igreja? Pode se assentar, igreja, amém? Amém, meus irmãos. Nós começamos aqui com o livro de João, e eu gosto dessa singularidade do evangelho, segundo escreveu João, porque você vê que ele tem uma diferença entre os outros evangelhos, né? Quando a gente vê Mateus, a direção de Mateus é escrever aqui para os judeus, Marcos, para os romanos, Lucas, para os gentios, e João, para a igreja, para nós cristãos. E o objetivo de João aqui é mostrar o quê? Quem é Jesus? O Filho de Deus. Ele é quem? Ele é uma divindade. Ele é Deus, ele é o Filho do Deus Altíssimo. E ele mostra essa singularidade para nós aqui nesse texto. E aqui a gente vê que existe um diálogo. Quem é Nicodemos? Príncipe lá dos judeus, né? O governante. E ali ele foi ter um encontro com o Senhor, fez uma afirmativa bem legal, achei bem interessante. Se você ver, ele pode fazer as perguntas depois. Mas ele faz uma afirmativa. Senhor, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Ele afirmou isso. Ele entendeu quem é Jesus. Mas depois ele começa a fazer as perguntas. E Jesus, todo esse questionamento, é necessário nascer de novo. E ele falou, pode nascer no ventre da sua mãe de novo e tal. Tem que nascer da carne, é da carne. Acho que deu um nó na mente de Nicodemos. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Antes do 16, no versículo 15, é como se Deus falasse, Jesus estava falando assim para Nicodemos. Nicodemos, no 14. De modo, sabe quando Moisés levantou a serpente no deserto? Quando o povo estava em rebeldia, lá no deserto, porque quando saiu do Egito, estava com saudade do Egito, foi rebelde. Aí Deus colocou uma serpente lá, mordia a galerinha, morria. Aí clamou para Moisés, ora para Deus aí, para gente, ora para Deus. Aí Deus teve que orar. Aí Moisés orou a Deus, falou, tá bom, Moisés, coloca uma serpente numa haste e todo aquele que for mordido, quando olhar para a serpente, né, numa haste, que ela foi feita de bronze, será curado. Incrível, pastor, que é interessante que o Senhor Deus não tirou a serpente, né? Ele permitiu a serpente ainda morder, porque quando for mordido, olhe para a serpente. Assim, Nicodemos, também é necessário que o Filho do homem seja levantado. Aí já estava apontando o quê? Para a morte dele. Aí sabe o que ele fala em seguida, que eu achei bem interessante? E vocês vão ver? No 15 diz, sabe para quê, Nicodemos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por quê, Nicodemos? Aí esse porquê, quando a gente usa, a gente está justificando e respondendo como se fosse uma pergunta. Sabe por quê, Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A parte B do versículo em questão, de 16, é a mesma do 15. Como é importante Jesus está enfatizando aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente estuda o Evangelho de João, a gente pode ver que mais de 90 vezes os verbos crer e conhecer é muito usado nesse versículo. E aonde eu vou chamar a sua atenção, nesses capítulos, e aí eu convido vocês a anotar, se for possível, 4 valores que a gente vê nesse texto. 4 valores que a gente pode ver nesse, que eu vou repetir, né, que a igreja sabe. Vamos repetir isso comigo, igreja? Pode ser? O 3,16, capítulo 3,16, todo mundo junto? De cor, sem olhar a Bíblia? Porque Deus... Amém. É o versículo mais citado. Dentro desse pequeno versículo, eu vou mostrar para você 4 valores. 4 valores do amor de Deus. E nós vamos sair daqui entendendo qual é a extensão do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, a prova do amor de Deus e a consequência do amor de Deus. Olha que incrível. Podemos ver aqui qual é a extensão do amor de Deus. Deus amou o mundo. Incrível, igreja. Falei criança, gente, porque eu trabalho com Ministério Infantil. Se eu falar de uma linguagem formal, pastor, trabalho muito com Ministério Infantil, tá? Não tem barreira,
não tem distância, não tem altura, não tem profundidade, não tem fronteira que possa limitar o amor de Deus. E é o que a gente vê, a extensão do amor de Deus, igreja, ela alcança todos os povos, línguas, nações, etnias, raças, continentes, e ele vai atingindo vilarejos, reinos, e aí atinge eles, né? Que a gente vai até estar na Albânia, trabalhando até com os ciganos, tem ciganos na Albânia, ciganos, ribeirinhos, os tribais, os indígenas. O amor de Deus é para todo o mundo. Nós temos em torno de 195 países pela ONU. Se for pelos Jogos Olímpicos, são 206, podemos dizer assim. 7.000 línguas. E esse amor de Deus é para todos esses povos, com toda a diferença de etnias, com toda a diferença de línguas. Essa é a extensão do amor de Deus, que não tem limite, que não faz acepção de pessoas. E eu posso sair também, além da extensão de amor de Deus, sabe qual é o segundo? Olha que incrível! É a profundidade do amor de Deus. É tão profundo esse amor, essa entrega, porque nós não tínhamos mérito nenhum, que esse amor do Senhor, de tal maneira, a gente vê o quê? Ele é incondicional. Não houve condições nenhuma. Deus não tratou com a gente, olha, vai morrer, mas por isso não. Não tem como explicar. Ele é inexplicável, ele é indestrutível, incomparável. Dá para comparar o amor de Deus? Não temos como comparar o amor de Deus, ele é incompreensível. Sabe por quê, igreja? Você vê, a profundidade do amor dele é para alcançar todas essas nações, todas essas línguas, etnias e tal. Você acha que só no Brasil tem ladrão? Só no Brasil tem assassino? Só no Brasil tem prostituta? O amor de Deus é tão profundo que ele alcança o pecador aonde ele estiver. Ele alcança o bêbado, o drogado, o assassino, o adúltero, o alcoólatra. E todas as nações têm isso. Ele ama o pecador, mas rejeita o pecado. E ele quer trazer transformação e buscar para que todos os homens sejam salvos por ele. Ele nos amou sem nos pedir nada em troca. Foi falado, nós fomos inimigos do Senhor. Sendo inimigo, ele nos amou e fez essa entrega com o sacrifício de Jesus. Olha que lindo. Essa é a profundeza, é a profundidade do amor de Deus. Jesus ter morrido naquela cruz por alguém que não vale nada. Deus, ele trabalha de uma maneira que quer que a gente tenha ouvidos espirituais para entender. Ano passado, ainda falando na profundidade, e nós temos uma mania de julgar, e eu vou dar um toque aqui, igreja. Não entre no mérito de dizer quem é salvo ou quem não é, quem pode ou quem não pode, quem vai, quem não vai, e dizer que aquele não merece, foi um erro, tal. Porque eu vou lhe falar, onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Igreja, ano passado, o Senhor me deu um trabalho, na verdade, uma analogia sobre o futebol. Eu, assim, sobre futebol, eu comecei a falar sobre o reino de Deus através da analogia do futebol. Eu até trouxe aqui, mas só vou usar depois para não tomar o tempo da palavra. E aí no final eu faço esse tempinho. E aí eu falava de cada objeto do futebol, a bola, o campo e tal, o apito, o árbitro. E aí eu comecei, o Senhor me deu cada detalhe nessa analogia, né? O apito era a trombeta, o árbitro é o Deus da justiça, o técnico é o Espírito Santo que nos prepara, o capitão é Jesus que está no time, nós estamos dentro de um campo. E aí, falando ali com o Senhor, trabalhando, o pastor, você podia me ajudar? Chamou, o pastor presidente, né? E ali trabalhando com esse... Eu não estava entendendo, né, pro Senhor. Aí eu fiz aqui, sabe, pastor? Aí eu botei só figuras, sabe, igreja? Para poder fazer esse trabalho no campo. E aí levei lá para a tribo indígena, também na Argentina, trabalhamos em outros lugares, e agora está indo até para a Albânia, porque o irmão que está lá, ele trabalha na FIFA e se formou, fez aquele cursozinho, para trabalhar com os albaneses lá. E aí a gente falava sobre o campo, nós estamos todos em campo, estamos todos indo para o céu. Aí eu falei, nós estamos em campo. E tem um time, o time aqui é a igreja unida, no mesmo uniforme, né? Andando em unidade, no mesmo compromisso. Né? Aqui, ó, temos a torcida aqui é os anjos, porque quando a gente faz o gol, não tem a torcida, e a Bíblia diz lá em Lucas, que quando uma alma se converte, os anjos se alegram, então aqui a torcida é os anjos. O livro de regra, tem que ter regra, é a Bíblia, a gente tem que aprender sobre a Bíblia. E a bola é a vida, ela é a alma, ela é muito importante. E dentro de um campo, só tem dois times, você e o adversário. Quem é o adversário? É o inimigo. O inimigo faz de tudo, pastor, para tirar as vidas, as bolas, até dentro da igreja, tá bom? E aí a igreja tem que ser esperta e tirar vidas do pé do inimigo. Ela tem que estar ligada. Então, é nisso que a gente precisa estar. Por isso que é bom que a igreja esteja uniforme, com cada um, até mesmo dentro da igreja, pastor, tem o quê? Tem a sua
tem o seu ministério, tem o seu trabalho, e cada um é goleiro, um é zagueiro, um é atacante, um é centroavante. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue avançar. Não queira fazer tudo. Então faça a sua parte com excelência, que a gente vai conseguir avançar no campo do inimigo. Aí tem a chuteira, né? A Bíblia diz o quê? Que dos pés, né? Que levam a palavra. Lá em Efésios 6 também. Então a gente tem que estar calçado do evangelho, que leva a palavra. Eu vou te dizer onde eu vou chegar, tá? O que Deus preparou por isso, né? E aí tem o capitão, que é Jesus, que está no campo com a gente todo, entendeu? Estou convosco todos os dias, e não nos deixa só. E o técnico é o Espírito Santo, que nos prepara, que nos capacita, né? Que nos orienta, que fala, tá errado aqui, tá errado aqui. Ele vai dando o quê? E o árbitro é o Deus da justiça. Deus é o justo juiz. A trave tem duas, né? Um vai representar o céu, o outro vai representar o inferno. E temos os cartões amarelo e vermelho. O cartão amarelo são as advertências que são nós... Quem não tem advertência, pastor dá advertência na igreja, tem que ter. Agora aquele que é mimimi, não quer aceitar advertência, não quer aceitar a disciplina nem nada. Aí cartão vermelho está fora do time. Fora do time está fora do livro da vida, né? Não vai receber troféu nenhum. Nós também entendemos que existe tempo para tudo. No futebol, há tempo para terminar as coisas, sim ou não? Vai ter um tempo. Às vezes tem até uma prorrogação. Pastor, eu digo que prorrogação é misericórdia de Deus. Que a gente está até na prorrogação. Ué, aqui não. Por quê? Mas tem um tempo que vai acabar. E a igreja tem que entender que esse jogo, esse campo, essa luta vai acabar. E o apito final, que é a trombeta, vai soar. Mas a igreja que permanecer fiel, cumprindo e completar essa missão, quem estiver no time, sem cartão vermelho, pode receber um amarelinho. Mas o vermelho não. Mas está no time, a Bíblia diz o quê? A gente vai receber o quê? A coroa da vida. O time, ele quer receber a coroa de ouro, né? Aqui o troféu. Mas nós vamos receber o quê? O galardão. Então, como igreja... Obrigado, pastor. Acho que o pessoal deu para entender, né? A coroa... E a gente faz analogia porque a Bíblia mostra muito isso, as analogias. E o próprio Jesus bota parábolas. E assim foi. A gente trabalhou com os meninos indígenas lá na aldeia do Mato Grosso do Sul e tal. Então foi muito fácil chamá-los, né? O pessoal também da Argentina, o pastor lá gostou. Começou agora a trabalhar lá com escolinha de futebol para trazer, começou a trazer o esporte. Aí, você vai cortar essa, né? O Senhor, em novembro do ano passado, tá bem recente, tá, igreja? Aí trabalhei e tal. O Senhor vai. Eu tava lá em Cabo Frio. Uma pessoa vai e bate na minha... Me liga, para entregar um móvel que eu comprei. E aí, quem era? Era um jogador de futebol, um ex-jogador de futebol. E quando ele me ligou e tal, eu falei assim, menino, vou falar no final, você parece muito com o fulano de tal. Ele, mas eu sou o fulano de tal. Ah, você é o fulano de tal? Menino, tá, beleza. Aí ele foi, montou meu móvel e tal, aquela coisa toda. E aí eu trouxe essa analogia do futebol para ele. E falei para ele, olha, ainda que você esteja fora do time, ainda que a sua bola pareça estar murcha e ninguém quer mais, você não pode ficar fora do time de Jesus. Eu fiz uma carta para ele, de 4 páginas, grandona, dei um presente, ele agradeceu, fiz toda essa analogia para ele e falei, ó, a senha para que a gente possa entrar chama-se arrependimento. E ali o Senhor permitiu. E como é que o Senhor faz? A gente pensa assim, ó, às vezes parece até bobeira a gente fazer coisas infantis e tal, mas o Senhor trabalha da maneira dele a botar um jogador na tua porta para poder falar alguma coisa. Então a gente tem que estar com ouvidos atentos. Às vezes Deus te dá coisas para você fazer para trabalhar. Faça aqui, ó, como uma igreja unida, para que a gente possa avançar mais. A Igreja Batista aqui pode fazer mais, avançar, ouvindo a voz do seu pastor, fazendo o melhor do seu ministério, porque às vezes as picuinhas estragam até um time. Ah, não vou passar a bola não, aí você estraga o trabalho do outro, vai ser cobrado, hein? O Espírito Santo fala. Então Deus é um Deus de amor. E aí quando eu fui, né, um irmão falou assim, aí onde eu vou falar? Quando a gente quer julgar, pastor, as pessoas, esse não, crente falando, esse não merece, entendeu? Pra quê? Eu não sei de nada, não sei de repórter, não sei o que é certo, o que é errado. Eu só sei que nós, como igreja, nós avançamos para anunciar. O Deus, não se preocupe, porque o Deus da justiça, ele é o justo juiz. Não cabe a mim a você julgar a ninguém. Nem o traficante, nem o drogado, nem o bêbado, nem aquele homem que bate na mulher. Não julgue, só faça a sua parte de anunciar o amor do Pai. Ele quer que a gente completa a missão dele. Amém, igreja? Essa é a profundidade. Não importa. E Deus vai enviar pessoas e preparar pessoas. Ele quer isso. Ele quer que a igreja calça os pés do evangelho e avança mais. Você pode avançar onde você estiver. E aí temos o quê? A prova do amor de Deus. Porque ele deu seu filho unigênito. Jesus, gente, foi preso como criminoso. Foi humilhado, crucificado, esmagado. Olha só. Um amor. Jesus tomou o cálice da ira de Deus, que era para eu e você tomar. Irmãos, olha que interessante. Nós merecíamos inferno.
mas Deus não vai nos enviar para lá, para quem crê. Nós não merecemos o céu, mas Deus vai nos enviar para lá, para quem crê. Porque aqui, eu quero que vocês prestem atenção, aquele que crê, lembra que a gente leu aqui? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, nosso Senhor Jesus morreu por nós por amor. Ele cumpriu essa missão. E é um amor que nos constrange. É um amor que nos constrange. Você sente-se constrangido com o amor de Deus? E Jesus morreu como o Cordeiro Perfeito na época da festa, né, judaica, para mostrar, olha, eu sou o Cordeiro Perfeito. E a gente vai agora entrar, né, na Páscoa, agora em abril, para mostrar o quanto que ele foi o Cordeiro justo e que pôde fazer agora, deixarmos de ser inimigos para ser amigos de Deus. E aí vem o interessante, a consequência desse amor. E diz aqui no versículo, né, para que todo aquele que nele crê não pereça. Na consequência do amor, a gente pode botar aqui, ó, 2 focos, pastor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, o perecer aqui é ser destruído, aniquilado, acabado. Mas se você crer, você não será aniquilado, destruído. Porque se você crer, o Senhor vai te dar a vida eterna. Porque esse amor livra o pecador do inferno, da condenação, do juízo final, do lago de enxofre. Então, esse é o amor de Deus. Para quem crê, não vai perecer. E tem uma outra consequência desse amor. Mas tenha a vida eterna. 2 consequências desse amor. Quem crê não vai perecer, não vai para o inferno, ainda que a gente merecia, mas ele não vai deixar eu e você irmos para lá. Mas tem a vida eterna. O céu, que a gente não merecíamos, ele vai permitir que a gente entre. Então Jesus nos deu, nos transferiu essa vida eterna. Nosso nome hoje está escrito no livro da vida, porque quando o apito final tocar, nós todos como igreja estaremos lá, na grande boda do Cordeiro. É isso que a igreja anseia. Tem um louvor infantil, nem sei coração. Tem um louvor infantil que diz assim, né? Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor profundo, fundo, fundo. É o amor do nosso Deus. Já viu? É bonitinho, né? Transmite. Não. Aí diz também. Ele me abraça e me protege. Ele me ama, nunca me esquece. Viu? É isso, né? Cantei certo? Mostra só um pouquinho desse amor de Deus, né? É muito bonito. A gente fala para a criança, mas qual é o tamanho? Se a criança te perguntar, qual é o tamanho do amor de Deus? É tão profundo, é tão largo. A gente, como falou, ele é imensurável. Não tem como medir. E aí eu quero falar, sabe, igreja? Eu quero deixar alguns versículos, antes de terminar, eu tenho uns vídeos para passar também, falar outros detalhes. Que a palavra tem que ser dita. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 6 diz, que deseja que todos os homens sejam salvos. Ezequiel 18:32 diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Mateus 3:8, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 15:7, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepender do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mateus 4:7, eu falei até isso para aquele jovem, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu falo, é o arrependimento. O evangelho, quando chega, ele tem que trazer transformação de vidas. As nossas vidas têm que ser transformadas. Você pode chegar como um pecador, mas vil pecador. Deus não vai rejeitar. Mas quando o evangelho chega, ele transforma. E nós estamos aqui para anunciar essas boas novas. Amém, igreja? Glória a Deus. E um conselho até que eu dou para a igreja, que quando a gente também se preocupa tanto, e aí eu vou falar até por mim, e é um conselho para a igreja, nós se preocupamos também em fazer tanto a obra, também de anunciar, mas nós também precisamos cuidar da nossa salvação. Irmão, o que você quer dizer com isso? Quando eu estava indo para Mato Grosso do Sul, porque a gente fez esse ano uma chamada Expedição Missionária, e nós estamos com 9 missionários, inclusive meu filho foi comigo. E a gente, lá, o avião, gente, sabe o que aconteceu? O motor parou, né? Motorzinho, só um motorzinho parou. Não do teu carro não, um motorzinho. E aí parou mais 2 vezes, você ficou sem o ar-condicionado e tal. Eu disse, Senhor, o que fazer aqui?
E aí o rapaz falou assim, mas tava no chão ainda, tá, gente? O motor parou, mas tava no chão. Calma aí, deixa eu deixar claro, né? Tô deixando claro que tava no chão. Mas parou aí, você fica muito tempo sem ar-condicionado, com aquela luz apagada, você fica um pouco. E aí o rapaz, a gente vai morrer, né? Eu falei assim, o rapazinho, a gente não vai morrer. E como a gente levou um tema que Jesus é o nosso capitão, eu falei assim, Jesus é o piloto desse avião. Aí até falei, então, aí eu comecei a orar e tal, mas deu tudo certo, no mesmo avião. 1, 2 parando, até tu ficar 1 hora, 2 horas no ar, você pensa, né? Mas enfim, deu tudo certo. E você vê que tem aquele momento que a aeromoça, ou então, fala, coloque a máscara em você primeiro, antes de colocar no outro. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, antes de pensar no outro, pense em você. Como é que está a tua salvação? Como é que está? Porque às vezes a gente quer fazer tanto, mas como é que está a sua vida? Então, até no avião, se tiver alguma crise, quando chegar aquela máscara caída, bota em você, para depois ajudar o outro. Então, você tem que ter essa análise, né? O Deus nos envia, porque Ele nos ama e tem amado outras pessoas, outras nações e quer usar nossas vidas. Mas nós temos que ter cuidado com a nossa também. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem alguém com sono aí? Eita Deus, amém? E aí, tem um videozinho, deixa eu ver, meu sempre é noção de hora. Só para passar um pouquinho o que a gente fez esse ano, porque tinha outros trabalhos, e eu gostaria que os irmãos pudessem ver também. E a gente fizemos uma expedição, porque são lugares lá que missionários não vão. Geralmente é difícil entrar. Tem áudio. Tem áudio. Se puder botar no início. E aí nós essa blusa de lá, né? Até vim com ela. Mas se puder botar um áudiozinho aí. E ali tem um irmão de cada igreja. Tem um pessoal que já foi comigo pra Argentina e tal. E na missão Antioquia nos ensina muita coisa. Depois, se o pastor quiser ver como é que é lá, muito legal, pastor. Dá uma... É bom demais. Esse ano eu tô fazendo uma caravana, só que o primeiro ano já tá fechado, pra tu ter. O pessoal gosta tanto que quando é novembro, 14, 15, 16. Mas quando chega nisso do ano, o pessoal já quer... E eu já tô com o ônibus lotado. Eu vou ver se eu faço o segundo ônibus. E aí nós estávamos na aldeia, esse rapaz aí estava de um pé de abacaxi. Aquela irmãzinha ali, a Vitória, a gente fala brincando assim, mas ali a parte espiritual ali é muito pesada, sabe, pastor? E fica lá dentro do mato. O ônibus não passa, não passa. Você vê matos muito grandes, pode passar. Tem áudio? Levamos também enfermeiras, né? Esse senhor estava muito acamado. Aí foi no Pantanal. O menino não se apareceu. É o Salvador, tá chorando por salvação. Também visitamos os ribeirinhos. E foram 2 vilarejos e 9 aldeias. 9 aldeias e 2 vilarejos. Trabalhamos muito. Essa aldeia é muito resistente ao evangelho. Tem caciques lá que não querem, assim, ter restringido a entrada de missionários. Acho que foi. E o Senhor tem trabalhado, né? Tem permitido entrar em alguns lugares. Não, alguns lugares a gente faz caravana grande, outros tem que ser restrita, porque senão fica muito trabalhoso e a gente não consegue trabalhar da maneira como Deus quer que a gente trabalhe. E existe, né, muito pagelança nesses lugares. E essa jovenzinha, né, que até fez esse vídeo pra mim, ela não é da minha igreja, ela passou mal, pastor, no carro, porque no lugar que estava era muita pagelança, assim, e a gente tinha jejuado para aquele lugar, para aquele dia. E daqui a pouco ela desmaiou, estava louvando, ela desmaiou. E eu tive que botar ela no carro, saindo na liturgia. E a mão dela estava trêmula, pés dormentes, mãos dormentes. E olha que eu levei uma enfermeira e uma líder também de equipe de enfermagem. Os lábios dela dormente, depois ficou dormente os braços e a pressão dela estava 6. Eu falei assim, morreu. Eu senti, amiga, eu não estou conseguindo. Eu falei assim, vai morrer nos meus braços. E a mãe dela confiou em mim, Senhor da glória. E aí estava eu, o pastor da aldeia, e a irmã, pastor, porque assim, para passar mal lá, para sair, para depois para o hospital, é muito longe. Aí tu sai de uma mata, e tava à noite. Se passar, e ali tem onça, né? Eles falam que a onça pintada é tranquila, a outra onça que é mais nervosinha, falam assim. Se passasse, ele ia pegar o carro e me atrapalhar toda. Então, aí andando, aí depois para chegar na cidade, até chegar lá, e ali orando ao Senhor, e ela toda desfalecida, tô com sede e tal, não sei qual é
foi o diagnóstico, não sei, quando cheguei lá, já estava orando ao Senhor, não leva essa menina. Aí quando chegou lá, a pressão estava 12/6, pastor. Olha só, ficou normal. Era muito assim, sabe? E outro lugar também, nos Ribeirinhos, ali o pessoal não consegue nem dormir naquele lugar, porque é tanto clima, né? O ambiente espiritual se torna pesado. Então a gente tem que estar realmente em vigilância e ouvir aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Amém, igreja? Eu posso fazer oração, pastor? Posso terminar com oração? A igreja pode ficar de pé? Você quer receber uma oração? Fica de pé. O pastor, se quiser, né, só vai. Então oremos, igreja. Oremos para que a gente possa ter esses ouvidos sensíveis ao Evangelho. Porque, cuidado, né? Quando Deus pedir para você ir para o aeroporto e pedir para você entrar no banheiro. De repente, né? Vamos completar essa missão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer usar a sua vida. O que é teu, a tua chamada é a tua chamada, a tua vocação. Use para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Ele tem muito a fazer. E como igreja unida, andando em uniforme, o inferno não tem como parar. A gente pode avançar. Amém, igreja? Curve as nossas cabeças. Deus amado, Deus querido, aqui estamos como igreja, como corpo, Senhor Deus, louvando e adorando o teu santo nome. Ó Espírito Santo de Deus, nós pedimos essa noite que o Senhor possa trabalhar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Deus, foi falado aqui sobre vasos, Senhor Deus, no louvor. Precisamos, se necessário for, nós sermos quebrados para ser restaurados. Aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, aqueles que acham que estão muito tempo na caminhada, Senhor, só pode fazer algo novo. Traz algo novo para nós, Senhor Deus. Traga algo novo para a tua igreja. Senhor Deus, faça o que tu queres, Senhor Deus, fazer esse teu movimento para a glória do teu nome, Senhor Deus. Tira a frieza dos corações, que possamos avançar mais a cada passo, Senhor Deus, para que a gente possa, Senhor Deus, tirar pessoas do pé do inimigo, Senhor Deus, e levarmos para o reino, Senhor Deus. Trabalhe em nossos corações em primeiro lugar, que sejamos pessoas comprometidas, que possamos ser verdadeiro testemunho onde nós estivermos, que pessoas possam olhar para nós e pedirmos, ore pela minha vida, abraça-me e diz, me aconselhe o que eu posso fazer, que possa ver, Senhor Jesus, através das nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, ser verdadeiramente aquele que anuncia o Evangelho. Tira, Senhor Deus, toda a máscara. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que envergonha o teu nome. Nós te pedimos perdão, Senhor Deus, se algo feriu a tua santidade, Senhor. Nós queremos ser melhor do que fomos ontem. Não queremos estagnar ou parar, mas nós queremos avançar. Sejamos uma igreja forte. Que essa igreja seja cada vez mais forte. Abençoa o líder, essa igreja, esses pastores, essa equipe. Que haja mais cultos, que haja mais avivamento, que haja, Senhor Deus, mobilizações. Precisamos mobilizar. E aqueles que estão caídos, Senhor, possam se levantar. Aqueles que estão afastados da tua casa, possam retornar ao teu evangelho. Deus, nós pedimos, Senhor Deus, que essa igreja seja a porta, Senhor Deus, para multidões entrar nesse lugar e pedir, Senhor Deus, teu refrigério que só o Senhor pode ter. Que essa igreja, Senhor Deus, seja um celeiro de missionários, ainda que seja um missionário urbano, que seja um missionário no hospital, como capelania, ou que seja um missionário transcultural. Tu sabes, Pai, desde o menor ao maior. Tu sabes, Senhor Deus, que não há fronteira, que não há idade para isso. E que o Senhor chama todos para cumprir a tua obra. E assim te agradecemos, Pai, por essa noite, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por tudo. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Igreja, vou te falar, em Pantanal eu levei um cadeirante, pastor. Ele era cadeirante. Levei uma idosa de 80 anos. E ela foi comigo. A cadeira quebrou. E na Antioquia levei um irmão que era cadeirante e era cego. Nada impede, nem idade e nem a tua saúde. Desde que você diz, eis-me aqui. Amém? Deus abençoe a igreja. Muito obrigada.